Fala galera, o pessoal pediu, então vamos lá. Vamos focar um pouco então agora na segunda lei de Newton, né? Então a gente já viu no vídeo anterior ali que sempre que uma força resultante age em alguma massa, eu tenho então uma aceleração, certo? Então uma aceleração no mesmo sentido e na mesma direção ahn, desta força que está agindo. Então, por exemplo, se nós temos aqui, né, um bloquinho e ele está sujeito então a uma força, vamos supor aqui de 10 newtons, um bloquinho de massa 2 kg, a gente tem o simples cálculo aqui de, como é a única força, né, a força resultante, a gente tem um simples cálculo aqui de 10 newtons numa massa de 2 quilos, vai gerar uma aceleração de quanto? Então, passando, dividindo ali, a gente fica com 5 metros por segundo ao quadrado, tudo no sistema internacional, certo? Então, tranquilo quando age apenas uma força. Então vamos lá. Que forças a gente tem que ter o conhecimento, né? Primeira delas, então, força-peso. Então, como a gente já disse, a força-peso vai ser uma força que a Terra, né, ou qualquer campo gravitacional, exerce sobre as massas que estão perto dele. Então a gente tem aqui o peso sendo a massa vezes a gravidade local, certo? A gente conhece então a gravidade aqui, a gente aproxima sempre de 10, né, o valor um pouco mais exato 9,8, né? Então qualquer corpo que esteja aqui, né, nas proximidades e na superfície da Terra vai ser puxado para baixo com uma força de a sua massa vezes a aceleração da gravidade. Então esta é a nossa famosa força-peso, sempre apontando então para o centro da Terra, centro da Terra. Então esse é muito importante a gente lembrar. Segunda força, uma das forças notáveis é a famosa força normal. Então, quais são as pegadinhas sobre a força normal? Já vimos então se eu estou com a minha bolinha em cima da mesa, né? Essa bolinha então, o peso é responsável por manter ela para baixo e a gente tem aqui a normal apontando contrária então à mesa, certo? Sempre perpendicular. Então vamos botar aqui sempre perpendicular. O que é perpendicular? 90 graus, né? E ela é feita pela superfície, então ela é uma reação, né, da superfície. Superfície. Beleza, o que acontece? Quais são as pegadinhas sobre a normal? Então, se eu tenho um planinho inclinado, pessoal, tenho um planinho inclinado, tenho meu bloquinho aqui. Para onde que aponta o peso? Peso para o centro da Terra, então o peso continua para cá. E aí eu tenho então a minha normal sempre perpendicular, né? Então, muito cuidado que o peso não é sempre o contrário da normal, né? A normal aqui pode estar apontada para outra direção. E se eu preciso então segurar alguma coisa na minha parede? Vamos lá. O peso continua apontado para baixo, né? E para onde que aponta a normal? Perpendicular à superfície. Então, normalzinha está aqui dessa vez. E se eu preciso segurar alguma coisa no teto? Então eu tô lá, né, com a minha mãozinha segurando para o teto. Para onde que aponta o peso? O peso vai apontar, continua apontando para baixo. E a normal? A normal é a reação da superfície. A normal também aponta para baixo. Então, muito cuidado nesses casos onde a minha superfície não é plana. Que outra força nós temos aqui? Temos também a força de atrito, né? A força de atrito vai ficar um pouquinho apertado aqui da gente escrever, mas vamos lá. A força de atrito, então, lembrando que a gente tem dois, a força de atrito estática, o atrito estático e o atrito cinético. Então, o atrito estático, ele vai ser então quando os corpos estão em repouso, então quando eu estou parado. Então, quando eu estou parado, né, as ranhuras dos meus materiais, vamos exagerar aqui um pouquinho, fazer um desenho com uma certa ranhura, e aqui um outro desenho com uma certa ranhura. Então, quando eu dou um zoom nessas ranhuras, eu consigo perceber aqui os corpos todos um bem arranhado em relação ao outro. E é muito mais difícil a gente começar esse movimento, ou seja, é muito mais difícil eu soltar essas ranhuras para iniciar o movimento. Por isso que o atrito estático ele é maior do que o cinético. E o atrito cinético é quando eu já tenho movimento. Já temos movimento. Então aqui fica mais fácil, né, da gente seguir adiante. Então o atrito estático ele é
maior do que o atrito cinético. Vamos depois fazer um outro vídeo, né, para falar um pouco mais do atrito. Por enquanto, vamos só lembrar que força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal, já que é uma reação da superfície. Reação da superfície. Feito por enquanto dessas forças mais notáveis? Valeu!